Oi, gente, tudo bem com você? Como é que você tem andado? Como é que tem sido os seus dias? Quero te dizer que, independente de qualquer situação ou circunstância, Deus está no controle da sua vida. Que bom ter você aqui. Eu gosto sempre de iniciar esse vídeo com uma pequena oração e eu peço que nesse momento você feche os seus olhos e vamos falar com aquele que já conhece os nossos dias, amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas no teu nome. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Te agradecer pela saúde, te agradecer por todas as providências. Queremos te consagrar esse vídeo ao Senhor, consagrar as nossas vidas e que o nosso coração seja um coração grato nesse momento, cheio, transbordante de alegria por estarmos aqui em mais um momento para aprender aquilo que a tua palavra nos direciona nesses dias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por ser o condutor das nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos por todas as coisas no nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje, né, dando continuidade a um dos temas do nosso livro, né, e-book. Estou aqui com o meu e-book impresso. Se você não sabe, o nosso e-book está disponível aí nas plataformas digitais para venda. E você pode estar imprimindo, assim como eu imprimi, fazendo assim encadernado, para você ter um maior e melhor aproveitamento daquilo que está lá nos capítulos para você fazer desse livro um devocional. E hoje, no capítulo 2 aqui do nosso livro, tem um tema bem interessante, que diz assim: a dor como catalisadora de crescimento profissional. Como que tem sido a sua vida profissional? Tá boa? Tá no grau aí onde você um dia sonhou e pediu e buscou? Tá tudo bem? Independente de como estejam essas perguntas, hoje nós vamos ter uma orientação muito boa para que vai nos acrescentar algo de muito bom à nossa vida e visão profissional. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só o que a palavra de Deus nos garante com relação àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós, que são planos de paz, que são planos de fazer-nos prosperar. Você já se perguntou qual é os planos de Deus para sua vida? Eu digo para você que na nossa vida profissional, não somente nessa área, mas em todas as áreas, é de suma importância que você se importe a dar essa importância ao Senhor, de perguntar qual é o propósito dele para sua vida, na sua vida profissional. Senhor, será se eu tenho que executar tal coisa? Será se eu tenho que estar trabalhando numa área? Ou não deveria ser essa área? Deveria ser outra? Eu digo para você que em todas as coisas, você deve colocar na dependência do Senhor, para que Ele venha te orientar e te conduzir ao verdadeiro propósito que Ele já tem para você. Amém? Então aqui diz assim: não apenas espiritualmente, mas também profissionalmente. A dor pode ser uma grande aliada a nós. Eu sei que você já passou por várias dores aí no seu trabalho. Perseguições, né? Pessoas que querem tomar o seu lugar, pessoas que querem derrubar você.
pessoas que almejam aquilo que você tem dentro da empresa ou quem você se tornou, empresas que você abriu, que por um certo tempo deu certo e depois não deu certo, veio a falência. Sociedades que você fez com outras pessoas que não deram certo, que você saiu lesado. São inúmeros motivos que certas dores, elas vêm sobre as nossas vidas, sobre as nossas áreas, e hoje nós estamos voltados para a área profissional. Às vezes você perdeu seu emprego, você foi demitido, humilhado e saiu daquela empresa de uma forma assim vergonhosa. Então, as dificuldades que nós enfrentamos em nossas carreiras ou projetos podem sim nos ensinar e muito. O que poderia nos ensinar essas circunstâncias, esses problemas, essas dores que por causa dessas circunstâncias foi gerado em nós? Eu digo para você que em muitos casos como esses, em qualquer uma dessas circunstâncias, as nossas emoções elas ficam abaladas. Nosso psicológico fica ali perturbado em saber como nós vamos resolver certas situações, em saber como a sociedade, os amigos, a família vai nos ver em uma situação como essa, em chegar para Deus e ficar se perguntando: Deus, como é que eu vou me virar agora? Eu tenho família, tenho casa, tenho despesas para pagar. Como é que eu vou fazer agora com a minha empresa falida? Como é que eu vou fazer agora com o meu emprego que eu fui despedido dele? Como é que eu vou fazer com essa sociedade que eu fiz erradamente, que só me quebrou as pernas? Então, por certas vezes você pode estar em um cenário desse. Mas eu quero te dizer que tudo isso que você vivenciou, as dificuldades que você enfrentou, sim, elas vão te ensinar alguma coisa. Elas vão te conduzir em algo muito melhor, se assim você se permitir ser alguém de visão. E o que você pode aprender com tudo isso? Você vai aprender, em meio a tudo isso, ser mais estratégico. Você vai ter melhores estratégias. Você vai entender melhor o mercado em si, as pessoas, os riscos que você teve que enfrentar, coisas que você executou que viu que hoje não valem a pena, não vão te levar a lugar nenhum. Então, você sendo mais estratégico, você vai avaliar todo o cenário que você passou. O que você deve fazer ou não. Até que ponto você pode fazer algo, né? E você vai temer a fazer certas coisas. Por quê? Porque você já vai saber que certas coisas não vão dar certo. Então, você vai ter mais estratégias. A sua visão ela vai se alongar. Você vai ter uma maior visão do seu cenário quando você falhar, porque você vai ter um comparativo com aquilo que vai nascer novamente, com aquilo que vai ser gerado ou criado novamente. Então, você também vai ser mais resiliente, ou seja, você não vai desistir diante de qualquer circunstância, dificuldade ou qualquer não que você receba. Sabe por quê? Porque o não você já tem. A dificuldade pior você já passou, que foi a vergonha, a humilhação, a escassez, a dificuldade de se levantar. Então, quando você começar a perceber e você a se levantar da situação de onde você estava, você vai saber exatamente o que você não vai fazer mais. Você vai fazer um comparativo, então você vai pegar uma nova estratégia, vai comparar com a estratégia anterior e vai saber exatamente o que não executar e o que executar, o que poderá dar certo daqui para frente. Então, você também vai ser mais criativo. Você vai buscar novas soluções quando tudo parecer fechado para você. A sua mente, ela vai assim borbulhar de ideias. Quando você parar, ver o cenário da sua vida da forma como ela está.
Porque assim, eu costumo dizer que o empreendedor, principalmente o empreendedor, ele é um turbilhão de ideias. O empreendedor, ele nunca se conforma somente com aquela situação que ele se encontra. Por exemplo, ele pode ter N situações onde ele pode investir, onde ele pode ter várias fontes de rendas sendo empreendedor. Então, quem é empreendedor, ele sempre está vendendo alguma coisa. E a gente sabe que hoje em dia o mercado ele é sustentado por vendas. Se você sabe vender, você pode se dar bem em qualquer setor, não é verdade? Então, você vai ser mais criativo. A partir daquele ponto onde você determinar, é daqui que eu vou começar o novo na minha vida, o novo, né? Você vai ser mais estratégico, você vai ser mais resiliente, você vai ser mais criativo, as ideias vão fluir. Por quê? Porque você vai estar em um meio termo de um cenário que antes não deu certo e do que poderá dar certo. Você consegue se imaginar dessa forma? Então, a sua visão ela vai ser de longo prazo. Ela não vai ser uma visão imediatista, a curto prazo. Você vai querer viver ali o momento, mas você também, a sua visão, ela já vai pensar a longo prazo. O que eu posso, com essa estratégia, conseguir ou viver daqui a 5 anos, daqui a 2 anos? Então, você vai começar a fazer metas, ou seja, vai começar a fazer um planejamento estratégico diante do cenário onde você vai se encontrar atualmente, olhando para o cenário passado, porque geralmente o passado ele é uma referência para nós daquilo que a gente quer alcançar de diferente, né? E a sua visão a longo prazo vai fazer o quê? Vai fazer você vencer a ansiedade, vai fazer você ter uma estratégia certa, né? E fazer a coisa certa, porque você já vai saber o que é que você fez antes que não deu certo. Então, tudo aquilo, todo aquele cenário bagunçado, né, de decepções, aflições, angústias, né, desprezo, humilhação, toda aquela dor que foi gerada com relação, né, ao seu lado profissional ou financeiro, quando você se levantar, começar a se levantar e a ter uma nova ideia, você vai longe. Você vai usar essa dor como algo de impulsionamento profissional. E as maiores inovações e empreendimentos muitas vezes nasceram de grandes dores e insatisfação, se você não sabe disso. Sabe por quê? Porque assim, quando eu faço algo que não deu certo, mas eu acredito naquele projeto, então eu não vou me conformar em, na primeira vez, na segunda vez não ter dado certo, eu não vou me conformar em desistir. A maioria dos empreendedores são assim. Tem um negócio, ele aposta, às vezes até tudo, às vezes pode não dar certo, mas ele não desiste. Ele vai vendo outra ideia. O que eu poderia fazer de diferente? Aonde eu poderia investir? O que eu poderia comprar? E a mente dele vai trabalhando isso, né? Então, as maiores inovações e empreendimentos nasceram de grandes dores e insatisfações. Pessoas, empresas, elas faliram, chegaram ao estado de falência quando elas se renovam novamente. Elas vêm com umas ideias assim bem estratégicas que dá o start de mudança na vida delas. Não sei se você conhece, mas eu já ouvi vários testemunhos de grandes empresas famosas que eles começaram do zero diante de umas dificuldades que antes eles já haviam, né, passado por isso. Eles passaram por várias dificuldades, eles passaram por vários fracassos, até eles se descobrirem e darem um start ao grande impulsionamento das suas vidas profissionais, se tornando aí em startups, né, empresas multinacionais. Mas antes, eles passaram por dores e aflições, sendo humilhados e passando por grandes dificuldades. Então, com Cristo,
A dor se torna não apenas algo para a gente suportar, voltando aqui para o lado espiritual, né? Mas uma ponte para o próximo nível de maturidade e realização. Cristo, ele coloca isso nos nossos corações, da gente não desistir assim tão facilmente. Porque ele não desistiu da gente e não desiste facilmente, né? O ser humano é que tem essa ideia de querer desistir das coisas muito fáceis. Mas o Senhor, independente de nós estarmos certos ou errados, ele não nos abandona. Então, você nunca começa do zero. Você sempre sai ganhando porque você vai estar adquirindo novas experiências, uma nova visão e um novo impulsionamento. Lá em Romanos 8:28, só para mim finalizar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso que a palavra de Deus diz. Lá em Romanos 8:28. Então, o fracasso de hoje pode ser a fundação do sucesso de amanhã, quando Deus está no controle de todas as coisas da sua vida. Amém? Era essa palavra que eu queria trazer para você. Eu espero que essa palavra ela entre no seu coração como algo transformador, de cura e restauração para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.